amiguinhos! Mais uma aula aqui. Hoje, estratégia de produção com foco no serviço, que é o tema, no caso, do nosso próximo passo prático, né? Elaborar aí a empresa de serviço, tá bom? Mas para a empresa de serviço, né, oferecer de fato um serviço de excelente qualidade, é necessário que ela desenvolva uma estratégia de serviço, assim, tipo, que consiste em segmentar os clientes de acordo com as suas expectativas em relação aos serviços, tá? Descobrir quais são exatamente essas expectativas dos clientes e ajustar essas expectativas de modo que correspondam à sua capacidade de oferecer o serviço. Então, eu também tenho que ver o lado do cliente, mas eu tenho que ver se é possível fazer, se com os meus recursos isso é possível fazer. Por isso a estratégia, ok? Ou ainda a estratégia de serviço, ela é um conceito, né, para conquistar e manter clientes, né, que pode distinguir ou diferenciar a sua organização das outras, né, opções competitivas, tá bom? Na mente do cliente. Então, a estratégia ela vai ter essas duas vertentes, tá? O que ele quer, exatamente qual a expectativa dele, como eu posso ajustar essa expectativa ao que eu posso oferecer dentro das minhas capacidades que eu posso oferecer e, claro, também a estratégia de serviço ela serve como uma jogada de marketing, né? Para que o cliente pense em mim primeiro antes do meu concorrente. Tranquilo? E aí, para isso que a gente possa seguir, então... Opa, passei de mal aqui. Eu e meus desastres, né, gente? Voltei. Foi mal. Mas não vou parar a gravação, não. Então, a estratégia eficaz de serviço, ela vai requerer esses seguintes critérios, tá bom? Então, ela não é trivial, tá? Tem peso, ou seja, né, tem que ser algo, como é que eu poderia dizer além de trivial? Tipo, não pode ser qualquer coisa, não pode ser o que todo mundo já oferece, eu tenho que tentar ver algo diferente, por isso que ele coloca aqui. Precisa ser mais do que a declaração vazia e um slogan. Então, assim, eu não quero só uma marca, uma visão de alguma coisa, eu quero aquilo de forma concreta, tá certo? Então, deve ser razoavelmente concreta e orientada para a ação. Ela deve transmitir um conceito ou uma missão que os membros da organização possam entender. Gente, isso é fundamental. Todo mundo que faz parte da sua empresa, ela tem que entender qual é a missão dessa empresa, qual é a visão dessa empresa. Não adianta colocar só uma missão e a visão bonita, bem escrita. Ela precisa fazer um sentido, e um sentido principalmente na cabeça dos funcionários, dos colaboradores, porque são eles que vão executar aquela função, são eles que vão elevar a empresa àquele patamar onde tem a visão, onde é a missão de vocês. Então, todo mundo tem que compreender, tá certo? O que é essa missão, né? Ela precisa oferecer ou se relacionar com uma premissa de benefício crítico, ou seja, eu tenho que buscar, primeiramente, a minha autocrítica, eu tenho que me autoavaliar, eu tenho que entender quais são os meus pontos fortes, fracos, quem são minhas ameaças e quais são minhas oportunidades. Então, eu preciso entender principalmente minha análise SWOT, né, que a gente já viu isso em disciplinas passadas, tá bom? Dessa forma, fica mais fácil, né, para eu colocar à disposição do meu cliente, né, o que de fato ele tem como expectativa. Ela precisa de algum modo diferenciar a organização dos seus concorrentes aos olhos do cliente. Então, o que vai tornar a minha empresa diferente do outro, né, que tem o mesmo produto, ou no caso, né, que a gente está falando, tem o mesmo serviço. Então, sei lá, um serviço de hotelaria. Então, tem muitos hotéis, tem muitas pousadas. O que é o diferencial entre elas? O que faz uma pessoa procurar uma e procurar outra? Nem sempre, gente, é só o valor. Nem sempre é só o custo, tá? Então, a gente tem que ver o que diferencia, tá bom? E, se possível, né, ela deve ser simples, inequívoca, ou seja, não pode ter
né, dúvidas do que a gente está trabalhando e fácil de expressar, né, fácil de explicar ao cliente. Então, olha, o meu serviço ele consiste em fazer isso, isso e aquilo de forma bem clara, bem objetiva, tá? Claro, com linguagem formal, mas que seja uma formalidade que todo mundo possa compreender, que fique claro para o meu cliente, que na minha jogada de marketing, uma palavra ela chame a atenção e ele já entenda que aquela palavra vai envolver todo um processo de serviço é, pautado na resolução das expectativas desse cliente, tá certo? E aí vamos passar aqui agora. Existem duas maneiras para se estabelecer uma estratégia diferenciada de serviço e com isso criar uma vantagem competitiva entre elas. Então aqui eu mostro para vocês duas, né, dessas estratégias, ok? Então, uma é oferecer um produto ou serviço melhor do que o do meu concorrente e dois, fazer o produto ou serviço de forma diferente daquela dos concorrentes. Vejam que a gente fala muito sobre os concorrentes quando a gente fala de serviço. Quando a gente está tratando sobre produto, também é uma preocupação o meu concorrente, certo? Mas a qualidade do meu produto, ela fica muito visível só quando o meu cliente já comprou, digamos assim. Né? Então, já comprou meu produto, quando ele estiver em uso, é que ele vai saber se realmente tem aquela qualidade que eu ofereci ou não. O serviço, gente, é imediato, tá? Então, exemplo, como eu estava falando aqui sobre a questão da hotelaria, vou continuar nesse tema, tá certo? Se todos os hotéis oferecem aproximadamente a mesma coisa, quem quiser diferenciar deverá oferecer um serviço melhor, tá certo? Então, assim, eu preciso entender isso, né? Que não seja melhor, mas ou diferente do que os meus concorrentes. Então, eu tenho o mesmo serviço que o fulano, que o meu concorrente A. Mas como é que eu faço diferente? Então, às vezes é o mesmo serviço, o mesmo benefício, mas eu trabalho esse benefício, torno esse benefício algo diferente para o meu cliente, tá certo? Até porque sempre existe uma maneira melhor e diferente de se fazer a mesma coisa, tá bom? Então, embora quase todos os hotéis ofereçam serviço um tanto quanto homogêneo, vamos dizer assim, né? Sempre existem detalhes que podem ser incorporados no pacote de valor, vamos dizer assim, né? Não é só questão, como eu falei agora, de preço. Então, eu preciso de alguns detalhes que podem ser incorporados no pacote de valor, né? E em vista disso, extingui-los dos similares concorrentes, né, senhor? Então, sobretudo no que diz respeito ao contexto do serviço. Né? Então, assim, eu posso ter uma bela cama king, não sei o que, a banheira de hidromassagem, tal, não sei o que. Mas como é que eu faço com que os meus clientes se sintam à vontade em usar esse serviço? Tá? Então, os detalhes é que podem fazer a diferença. Uma decoração, uma montagem, uma ambientação, tá? A maneira de você receber. Gente, a receptividade no serviço, ela é o carro-chefe de toda a engrenagem das estratégias. Se eu tenho uma boa abordagem, se eu tenho uma boa receptividade, o cliente já abre os olhos assim, pô, que legal, entendeu? Então já se deixa conquistar. E aí vem a jogada de marketing, vem todos os outros benefícios e serviços que você pode oferecer que vão conquistar de vez esse cliente, tá bom? Então, uma das saídas para encontrar caminhos é questionar o próprio cliente, tá? Pois quando mais intimidade você compreender seus clientes e melhor souber o que estão tentando comprar, maiores serão as chances de identificar um fator crítico de posicionamento. Nesse sentido, deve ser uma preocupação constante da empresa que o cliente é o ponto de partida. A gente sempre fala que o cliente esqueci agora até como é que eu já tinha passado para vocês, mas nesse sentido, o foco é o cliente, né? Ele é a principal peça do nosso tabuleiro. Então, eu continuo no serviço com essa mesma ideia, tá? O cliente é o ponto de partida.
ele sempre está se movendo, né? E se a empresa quiser tomar uma posição estratégica favorável para acertar realmente isso, deverá se mover também. Então, a cada mudança, a cada reflexo do cliente, eu também vou me moldar a isso. Tá bom? Então, assim, por que, que eu recebi esse cliente aqui uma vez e depois ele não retornou? Ah, eu sou um restaurante. Aí eu recebi o cliente aqui uma vez, duas, e depois esse cliente sumiu. Então, o que, que desagradou esse cliente? Ou o que agradou no meu concorrente que atraiu esse cliente para lá? Não que ele ficou desagradado com o meu serviço, mas que ele ficou apaixonado pelo serviço do outro. E aí, tipo, né, me deixou aqui. Então, o que que faz isso? O que que é essa mobilidade do meu cliente? Eu tenho que entender. Quando eu busco entender isso, fica mais fácil, tá certo? Essa luta para conquistá-lo. A luta ainda maior depois de conquistá-lo é manter ele. Então, eu tenho que prestar muita atenção. Daí a necessidade da empresa se reposicionar sempre, né? E isso exige que os seus dirigentes revejam vários aspectos da estratégia competitiva e possivelmente até repensem a visão, tá? Por isso que quando eu sempre falo, o plano ele tem que ser feito a lápis, porque ele tem que ser flexível. Então, assim, eu posso repensar a minha visão, a minha missão, os valores essenciais que eu tinha colocado antes, tá? É a direção básica da minha empresa. Então, dependendo de como seja, eu preciso às vezes voltar, me reposicionar diante disso, tá bom? Então, reexaminar, tipo, totalmente o pacote de valores para que o meu cliente, né, eu possa trazer esse cliente do meu mercado para mim novamente. Claro que é perigoso supor, né, que a maneira pela qual uma indústria, enfim, uma empresa ela trabalha, é, ela vai trabalhar hoje e vai trabalhar amanhã. Claro que não, gente. Não podemos, é perigoso supor isso. Então a empresa ela pode, qualquer um, seja de produto ou serviço, ela tem que se adaptar às evoluções que vão acontecendo no mercado, ok? Então, a partir da estratégia de serviços, a empresa está se comprometendo com um pacote, agora perdi, com um pacote de valor diante dos clientes. Esse compromisso só pode ser assegurado na medida em que houver um total comprometimento de todo o quadro funcional. Mais uma vez aqui, eu estou falando sobre a ideia do meu colaborador como carro-chefe da minha empresa para essa estratégia dar certo, tá? Então a estratégia ela passa assim, dessa forma, a ser uma bandeira para todas as pessoas que fazem parte da organização, sejam elas da linha de frente ou, enfim, né, os que ficam mais na retaguarda. Um exemplo aqui diferente, eu estar falando agora de restaurante, a McDonald's, tá? Então a McDonald's definiu com bastante clareza a sua estratégia ao propor dar aos seus clientes um serviço de alimentação rápido, barato e higiênico. Gente, que não assistiu o filme ainda, corre lá, assiste. É muito bacana. Tipo, dá uma visão assim muito boa sobre tanta questão de produção, porque tem a linha, a estratégia de produção, toda aquela fase dos desperdícios que a gente viu. O McDonald's ele tentou, né, distrair tudo aquilo ali e a parte de serviço, né, que é o essencial dessas linhas fast food, tá certo? Então, assim, se isso não se cumprir, né, ou seja, o McDonald's pensou que eu tenho que fazer rápido, barato e higiênico. Então, se isso não se cumprir, o cliente pode reclamar e ser ressarcido no ato. Então, assim, eu pedi uma batata e eles dão, tipo, 8 minutos para tua batata sair. É o máximo que a tua batata vai sair, porque é o tempo deles fritarem, organizar e te entregar. E, então, assim, se ele não conseguir fazer isso, né, então você pode ser ressarcido no ato. Então, assim, é muito massa. Ele realmente te dá um prazo, ele cumpre esse prazo. Ah, Camila, eu já fui no shopping e eu passei muito mais tempo do que isso. Mas se você perguntar para o gerente da hora, olha qual é o tempo de espera, ele vai te dizer exatamente mais ou menos o tempo que tu vai esperar. Entendeu? Então assim, tu vai, o senhor, a nossa entrega, nossa, né?
Nosso serviço ele tá com um total de espera de 20 minutos, 25 minutos após a tua compra. A fila ele não conta, a fila para comprar ele não conta, tá? Ele conta a partir do momento que tu compra até a hora que tu recebe o produto. Então, ele vai te dizer, olha, nós estamos com uma espera aí em média de 20 minutos. Gente, pode contar, tá? E se ele não estiver fazendo isso, é, é, é só procurar seus direitos, porque o McDonald's tem isso, tá certo? Como muitas outras linhas de fast food e restaurantes. Tem umas que, tipo, e se não chegar na sua casa em tantos minutos, sai grátis a pizza, sai grátis o hambúrguer, né? Então existe realmente isso. Então é bacana, tá certo? Então, então você vai se acomodar, tipo, num restaurante desse de forma tranquila, né? Receber aquele serviço e tal. Então, assim, é muito legal, porque você já vai ter uma noção do que vai estar acontecendo, tá certo? O pacote de valor representa aquele elenco de atributos integrantes dos bens e serviços que são extremamente apreciados pelos clientes. É nesse elenco de produtos que a empresa não pode falhar, de jeito nenhum. Gente, olha o que eu estou falando. Eu estou falando de valores, tá certo? De valores. Então, cada vez menos existem serviços, tá certo? Tipo, em geral para um público em geral. Em outras palavras, cada vez mais existem serviços específicos para segmentos de mercados bem definidos, ou seja, a empresa precisa oferecer cada vez mais algo especial para alguém em particular, né? E este algo de especial que ela tem para oferecer aos clientes é que caracteriza o pacote de valor, tá certo? Então é muito importante, tá certo? Que a gente não pode falhar de jeito nenhum nesse quesito. Por isso mesmo, tais componentes são denominados críticos. O somatório desses componentes críticos forma um pacote de valor. Gente, quando eu falo que os somatórios dos componentes críticos formam o pacote de valor, as organizações que a gente pode destacar, né, apostam as suas fichas no princípio do valor para o cliente. Então, quando eu falei de hotel, quando eu falei agora do McDonald's, eles apostam tudo, tá certo? Para oferecer valor para o cliente. Então, quando ele vai pagar por aquele produto, ele nem lembra se aquele preço vai estar caro ou não, porque o pacote de valor é muito maior, tá? Então, elas desenvolvem, ou no caso, né, já falando aqui do McDonald's, elas desenvolveram, as empresas, né, desenvolveram, expandiram ou projetaram, como é que eu posso dizer, abordagem aos negócios que consistam e mantenham os clientes pela oferta de valor. Elas sabem, tá, exatamente, claramente que o negócio está, tipo, a sua missão, os valores, a crença essencial, né? Como subordinar, tipo, a tecnologia, operações, métodos e estruturas organizacionais. Então, elas precisam entender tudo isso, elas sabem que é necessário tudo isso, tá certo? E elas tentam se manter soberanas justamente com essa estratégia empresarial, agregando valor para o cliente, utilizando todos esses meios, ok? Então, pacote de valor. Quando vocês forem pensar na empresinha de vocês, pensem no pacote de valor que vai vir elencado aí com a empresa, tá certo? Aqui tem os destaques os componentes críticos do pacote de valor para o cliente. Então, assim, o que o cliente ele mais observa, o que mais ele busca, tá certo? Então, em primeiro lugar, gente, a estética. Você pode parar para pensar. É como se fosse um namoro. Quando você olha para a pessoa que você vai gostar, que você vai se apaixonar, a primeira coisa que você olha para ela é a beleza. Gente, o estereótipo. A beleza, eu vou botar entre aspas, a beleza que você vê nela, tá certo? Não tô falando aqui uma beleza programada e padrão aí da mídia. Tô falando a beleza que você vê nela. Ah, ela tem um estilo bacana, ela, né, se veste de tal jeito. Ah, tem um jeito de rir. Ah, ela fala muito desenvoltada. Gente, vai ter uma coisa na pessoa esteticamente que vai te chamar a atenção, tá? Então, acontece a mesma coisa quando vocês vão fazer compras.
quando vocês vão no caso aqui, para um serviço, eu vou para um restaurante, eu vou para um hotel, vou para algum lugar assim, primeira coisa que me chama a atenção vai ser a estética, tá certo? Como é que é aquele, aquele ambiente, desculpa, onde eu vou estar inserida. Então, trata-se da experiência sensorial do cliente, ou seja, ruídos, odores, visão, atmosfera, tá certo? Por exemplo, uma adequada música ambiente na recepção, belas linhas arquitetônicas do hotel, um jardim, uma piscina fenomenal, que à noite fica iluminada com LEDs, com não sei o que e tal. Gente, tudo isso. Eu entro no restaurante e o restaurante é temático. É temático dos anos 70, aí vai ter lá os Fords antigos, aquela pessoal tudo vestido com roupinha dos anos 70, um piso diferenciado, as músicas de rock da época. E, gente, tudo isso é estética. Eu atraio o meu cliente pela visão dele. E se os ruídos ao redor dele, né, tipo músicas ou tipo não tem de fato aquele barulho chato, os odores, eu tô falando de um cheiro ambiente. Quem nunca chegou no shopping, entrou numa loja e a loja é altamente cheirosa. Gente, e tem loja que fabrica seu próprio perfume. Tá? Então, assim, eu fabrico meu próprio perfume. Então, todas as minhas lojas vão ter aquele mesmo cheiro. E esse cheiro não é vendido, é patenteado. Então, só vai ter esse cheiro a minha loja. Então, quando você vai e compra lá naquela loja, você já passa em frente. Opa, nossa, que cheiro bom, parece que eu tô em frente à Lib. Gente, é desse jeito. A Laundry, quando eu passo em frente à Laundry ali no shopping, eu fico. Não preciso nem olhar que é a marca, só pelo cheiro. A gente já conhece. Então, tudo isso, né, faz parte da visão estética, ok? Outra coisa, interpessoal. Refere-se à interação entre as pessoas. Amabilidade, educação, cortesia, competência na execução das tarefas, tá? Que é o que eu falei ainda há pouco sobre a questão do atendimento. Gente, eu tenho todo um campo de visão, cheiros, odores lá, enfim, tudo muito propício para o meu cliente gostar do meu ambiente. Mas aí o que acontece? Eu vou lá, dou um tiro no pé e não recebo esse cliente de forma correta. Então, já foi, tipo, foi embora, já era. Não adiantou eu atrair ele pelo visual, pela estética. Se quando eu vou trabalhar pessoalmente com ele, eu vou lá e dou um tiro no meu pé. Então, olha, o atendimento é o que vai fazer a permanência desse cliente a partir desse momento. Se ele vai se tornar um cliente assíduo depois, enfim, vamos ver mais na frente. Você vai ter que se adaptar a isso. Mas você, pelo menos naquele momento, conquistou ele para que ele ficasse agora no seu restaurante, no seu hotel ou o que seja. Então, refere-se justamente a essa amabilidade, a forma carinhosa, mas sem ser puxa-saco. Ser amável, ser gentil, não é puxa-saco, tá? Não é ficar elogiando a tudo que é direito, não. Mas tratar com delicadeza, tratar com cortesia, tá certo? De forma realmente afetuosa. Isso é muito importante. Com muita educação, dentro, claro, das culturas que você vai estar ali trabalhando, né? Então, se for no hotel, você pode ter aí culturas de todo um mundo, né? E aí, como tratar com cada um desses tipos de cultura, né? Eu vou precisar que meus funcionários falem outras línguas e tal. No meu restaurante, do mesmo jeito, se eu sou, digamos, um restaurante em Fortaleza, à beira-mar, onde eu vou ter um fluxo muito grande de turistas, eu também tenho que entender toda essa atmosfera, todas essas culturas, né? E proporcionar a ele o melhor atendimento, a melhor receptividade, tá certo? Depois disso vem o processual, ou seja, são os procedimentos para a execução de determinadas tarefas. Então, aqui começa a parte da estratégia funcional. É onde a gente vai fazer o fluxograma do que vai acontecer a partir do momento. Então, o meu cliente entrou no meu ambiente, eu vou prestar o serviço. A primeira prestação de serviço é essa receptividade. E depois disso, tá? Então, todo o processo que vem depois da minha recepção, aí é o que a gente vai chamar de processual, tá certo? Então, no check-in, por exemplo, botei aí, o cliente deve preencher formulários e ser conduzido ao apartamento. Aqui eu já usei o exemplo de hotelaria. Existe uma maneira ideal para se fazer tudo isso. Então,
como que ele vai fazer esse preenchimento desse formulário que não seja cansativo, porque ele já está chegando de viagem. Então, tudo isso, eu como cliente sei que quando eu chegar eu vou ter que fazer, mas se for de uma maneira que seja rápida, é muito melhor, tá certo? Do que preencher vários papéis até eu conseguir minha chave para eu subir pro meu apartamento. Então, como é que eu vou fazer? Eu tô no restaurante. Tá, fiz a receptividade, vou entregar o meu menu. E aí, né? Em que tempo eu volto a essa mesa? Como é que eu vou esperar ser chamado? Como é que faz isso? Então, vocês têm que determinar como é que é o processo, tá certo? E aí, né, vocês vão adaptar os materiais de acordo com isso. Após o processual, a gente vai chamar de informativo. O que é o informativo? São as informações necessárias para o cliente executar determinadas ações. Então, como é que ele vai fazer o pedido, como é que ele vai ser atendido no quarto, como é que ele vai entrar e usar os serviços do meu hotel ou do meu restaurante, né? Enfim. Então, como eu coloquei aqui, quem entra num caixa 24 horas deve executar alguns procedimentos a partir de informações dadas para se poder retirar o dinheiro. Então, quando você põe lá o cartão, vai aparecer a telinha com as informações do que você deve fazer. Não é isso? Então, a mesma coisa deve acontecer com o cofre instalado no apartamento de alguns meios de hospedagem, por exemplo. Aqui eu estou dando sempre o exemplo de hotelaria, tá? Que foi o que eu imaginei assim de mais próximo que vocês pudessem fazer. Eu tenho o entregável, então trata-se de objetos que passam pelas mãos dos clientes, como os pratos e talheres no restaurante, né? Eles não pertencem ao cliente, mas por alguns momentos eles passam a ser deles. Então possuem direito de uso e não direito de posse, tá certo? Então assim, o que mais que eles podem usar do meu hotel, do meu restaurante, podem usar enquanto eles estiverem lá. Claro que quando eles forem embora, eles não vão levar isso. Então, gente, que acontece muito. Por exemplo, em hotéis, a galera leva embora as toalhas, entendeu? Furta as toalhas do hotel. Às vezes são toalhas fofinhas, macias. Gente, até lençol, muitas vezes, é furtado, tá? Ou objetos de decoração. A pessoa vai, põe na mala, vai embora. Né? Então, quando o camareiro vai lá fazer a checagem, né? O checklist dos itens que tem no quarto, dá falta disso, daquilo, aquilo outro, tá certo? Então, quando realmente já sente falta na hora, se for uma empresa bem organizada que tenha um checklist desses objetos, ele vai sentir falta, já vai saber quem foi a última pessoa que esteve e vai procurar os meios legais para reaver o objeto, tá certo? Mas é aquela coisa, você vai reaver o objeto, porém você vai perder o cliente com certeza, porque ele não vai mais voltar lá e ainda vai falar mal do seu hotel, né, para outras pessoas, por exemplo, né? Porque ele não vai se sair ruim na história. Então é muito complicado, é muito delicada essa situação. Mas eu tenho que deixar claro para o meu cliente que ele pode usar de tudo aquilo enquanto a permanência dele, seja o meu restaurante, o meu prato já tá sujo, eu quero repetir a comida, e não quero, tipo, eu tô num rodízio. Meu prato já sujou aqui com um molho e eu quero comer uma outra coisa sem molho e meu prato tá sujo. Você pode pedir quantos pratos você quiser. Você pode trocar de prato a cada garfada, se você quiser. Então, assim, eu vou pegar o meu prato e vou passar no rodízio. Descarto aquele prato, pego o outro. Gente, eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, certo? Eu posso fazer o quê? Levar o prato embora. Mas sobrou comidinha aqui no meu prato, embala aí para eu levar. Não existe, né? Ele vai embalar numa embalagem à parte, provavelmente tu vai pagar por essa embalagem. Algumas são de cortesias, mas o prato que tu usou, os talheres, as coisas, tu não vai poder levar, né? Casas de shows ou essas coisas assim que geralmente tem os copos personalizados, né? Então você vai tomar um drink, vai tá o copo personalizado. Você vai beber nele, vai tirar foto, aquela coisa de marketing para casa de show. Mas quando você vai embora, o guardinha tá lá na porta, tá? Você não vai poder levar aquele copinho embora. Então muita gente tenta, põe na bolsa da namorada, ou né, a mulher leva uma bolsa grande para pôr o copo dentro. Gente, tudo isso acontece. E aí como é que eu posso fazer para que eu barre isso, tá certo?
Então, mostrar para o meu cliente, né, que ele tem, né, no caso, direito ao uso de todos esses materiais do meu hotel, do meu restaurante, mas que não é posse dele, eles não estão pagando a hospedagem e comprando o material, não. Né? Eles não podem levar a toalha, o lençol ou qualquer outra coisa desse tipo. Então, no ato da chegada do cliente, digamos assim, você pode mostrar para ele o checklist dos objetos que tem no apartamento, por exemplo. Então, ele vai saber já que tem o controle de cada um daqueles itens. E que se caso ele furte um ou quebre um produto, ele vai ter que pagar por isso, tá certo? E a outra parte aqui é o financeiro, né? Então, assim, gente, se você olhar, o financeiro tá por último, tá certo? Então, diz respeito a montante do pagamento, ao montante. Ou seja, tudo que é valor e preço e tudo aquilo que ele consumiu a mais do que foi, né, dado pelo pacote. Então, o preço deve ser justo. Ninguém gosta de pagar por um valor que não é condizente com o que foi proposto. Então, eu te ofereço um quarto XY e quando tu chega lá não é. Gente, eu passei por isso recentemente, quando eu fui para Recife, eu fiquei num hotel, tipo, perto da praia. E o hotel era bacana, né? Pela internet e tal, o Booking, né? Que geralmente eu contrato pelo Booking ou Trivago. E a imagem do quarto era super de boa, com janela e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, que eles me deram o quarto, não era aquele que eu tinha contratado. Eu fiquei furiosa, entendeu? Aí eu disse, tá, eu posso até ficar nesse quarto que vocês estão me oferecendo, mas eu vou querer desconto porque o quarto que eu, né, contratei não foi esse, né? Então, se vocês se confundiram aí, deram o meu quarto para outra pessoa, se vira, ou me dá o meu quarto ou eu vou pagar menos por esse, né? Então, como realmente o quarto já estava ocupado, foi erro deles mesmo, ou erro do sistema entre eles e Booking, não sei bem, mas houve um erro. E aí, como eu fiquei com um quarto inferior, claro que eu fui pagar um valor inferior. Então, eles me deram o reembolso do valor que eu já tinha pago pelo outro quarto. Então, né? Então, assim, não é justo você pagar por uma coisa que realmente não está condizente com o que foi proposto. Eles me propuseram uma coisa e me deram outra. Então, me oferecem uma coisa e realmente na realidade é outra. Então, tem que parar e pensar isso. Então, o financeiro ele vai ser pautado em cima disso, entendeu? Em cima desse preço, em cima desse valor. Então, muitas vezes o preço ele vai chegar a um valor de excelência. Então, você vai pagar muito dinheiro por determinada comida que às vezes não vai nem encher tua barriga, né? Mas por todo esse conjunto agora, né? Todos esses componentes aqui que eu posso chamar de crítica do cliente, que para ele vai ser uma crítica boa, então ele vai pagar o preço. Entenderam? Então por isso o financeiro é no final. Meio que ele no final vai estar satisfeito ou não quando ele for pagar a conta, se todos esses atributos anteriores forem condizentes com a coisa boa, né? Se realmente ele gostou de tudo, ele vai pagar, não vai nem se importar pelo preço. Agora, se muita coisa deixou a desejar, aí quando for na hora do financeiro, ele vai achar ruim e vai negociar esse preço com você. E aí cabe o gerente, cabe o administrador entender realmente onde foi o erro, qual processo, né, desses componentes aí houve realmente uma falha para aquele cliente e corresponder isso no valor final de pagamento, tá certo? A implantação de uma estratégia de serviços deve seguir alguns passos, tá certo? E aí eu coloquei aqui, tá certo, uns passozinhos que a gente deve, digamos assim, preencher, né? Eles preenchem algumas condições, né? E afastam algumas ameaças. Então, esse é que é o mais importante. Primeira coisa que eu tenho que observar, gente, é o meu segmento, né? A segmentação do meu mercado. Então, trata-se de descobrir os clientes com os quais se quer trabalhar, até porque existe uma tipologia muito diversificada desses clientes, tá bom? Então, o caso dos fanáticos pelo McDonald's, das Pizza Hut, e por aí vai. Gente, tem gente que vai no shopping, eu vou só comer McDonald's, eu vou só pra Pizza Hut. Ou então, tipo, agora eles têm lojas, né, espalhadas na cidade, que não necessariamente no shopping.
Então, são loucos pelo McDonald's. Você diz, vamos comer ali no Burger King, no, sei lá, em qualquer outro sanduíche. Ah, não, porque a batata do McDonald's é a melhor. Porque o Sunday é não sei o que, não sei o que. Então, assim, são fanáticos. Mas o que tornou eles fanáticos? Tá certo? Então, eu tenho que atingir essa clientela que vai, no caso, me seguir realmente. Então, eu vou atingir esse público, no caso do McDonald's, esse público mais jovem, mais descolado, que querem comida rápida, fácil, né? Que seja realmente um gosto, um taste, que a gente chama realmente que agrade o paladar deles. Então, você pode ver que de vez em quando o McDonald's lança um sanduíche que é temporário, não fica no cardápio, né? É temporário, de acordo com cada região. A gente já teve aqui, por exemplo, um sanduíche de carne do sol com queijo coalho. Gente, o McDonald's fez um sanduíche de carne do sol com queijo coalho. E em outras partes do mundo ele faz de acordo com o que está lá, né? Da cultura da pessoa. Então ele vai ter o cardápio fixo dele, mas ele vai estar sempre introduzindo e buscando essa clientela, tá certo? Que realmente corresponda à segmentação que ele quer. Então isso é muito importante da gente ver, tá? É importante para uma eficaz estratégia de serviço, digamos assim, né? Definir esses grupos homogêneos de cliente. Eu preciso de uma tribo, digamos assim. Você pode ver que as pessoas que frequentam o McDonald's são pessoas muito parecidas, um grupo muito homogêneo, tá certo? E aí, com base nos dados demográficos e psicográficos. Então, assim, o que tem aqui nessa região? Qual a cultura? Qual a densidade dessa minha clientela? Eu não vou colocar um McDonald's, por exemplo, em um bairro onde só tenha mais velhos, mais idosos, entendeu? Eles não vão comer. Agora eu levo o McDonald's para um, um centro perto de casas culturais, de shopping, de não sei o que, onde vou ter um público jovem muito ativo, entendeu? Então eu também tenho que pensar demograficamente e claro, psicográficos, né? Ou seja, entender a psicologia de onde é que eu vou estar introduzindo esse meu serviço para essa segmentação que eu quero abordar, ok? A outra é descobrir as expectativas. A gente volta lá no primeiro ponto. Eu preciso entender esse meu cliente, eu preciso entender que expectativas ele tem da minha empresa. Tá? Então, todo cliente possui expectativas ao consumir o serviço. Leituras, filmes, amigos, entre outros, né? Como descobrir tais expectativas? E aí eu já respondo, por meio de pesquisa. Gente, quando eu coloco aqui leituras, eu sei que tem muita gente na sala que gosta de ler. Quando você vai para uma livraria, né? O que você imagina de uma livraria? De chegar lá e encontrar o quê? Né? Então, você chega, por exemplo, na Saraiva, e aí você tem lá os 2 andares na Saraiva, vai ter uma cafeteria do lado, né? Vai ter aquela parte de canetas e post-its e não sei o que e tal, né? Para enfeitar. E você vai ter um material vasto e ainda vai ter um local específico para tu sentar e escutar os audiobooks ou ler o teu livro com tranquilidade, né? E mas eu tô com os meus pais, eles é que vão pagar. E o que que os seus pais podem ficar lá na cafeteria, por exemplo, né? Para quem já tem, né, costume de ler, gosta de beber um café e tal, um negócio mais cult, digamos assim, vai estar lá também. Né? Então, assim, ele está agradando aos dois. Então, assim, eu posso ter um público jovem, como eu posso ter um público mais idoso, sem contar que, tipo, livrarias, elas vão atender principalmente o público mais velho. Porque quem lê mais são os mais velhos, que já estão mais acostumados com leitura. Né? Essa geração hoje, pouquíssimo lê. E quando lê, geralmente usam os meios tecnológicos para fazer isso. Né? Então, são raros os estudantes realmente que gostam de ir lá, pegar aquele livro e se deliciar, né, em cima daquele livro. Então, são poucos. Tira pela nossa sala. Somos 44. E aí, quantos de vocês de fato leem e gostam, né, desse mimo do livro, de estar com o livro, do cheiro das páginas? Eu fico arrepiada só em falar, que adoro, né? Pena que não tenho mais tanto tempo, mas curtam isso. Então, assim, qual é essa expectativa, tá certo? Então, quando eu falo a questão de pesquisa, né, os questionários elaborados para ouvir a voz dos clientes, né, não são mais tão adequados. Mas a gente ainda faz.
E a gente pode fazer esses questionários agora também de forma tecnológica, então não necessariamente seja só de preenchimento de tabelinhas ou enfim. Então eu posso diferenciar, tá? O ponto de partida para a elaboração, digamos, desses questionários é sempre eu vou observar qual é o meu segmento, quem é o meu público. E aí, de acordo com o meu público, eu elaboro a minha pesquisa para esse tipo de pessoas. Tá? Então, é um público muito jovem que só trabalha na parte tecnológica. Então, lá na parte tecnológica, vou usar meu Instagram, vou usar grupos de WhatsApp, vou... Enfim, gente, você vai tentar abordar ele pelos meios que ele mais utiliza. Então, hoje os meios de pesquisas, eles se fazem dessa forma, tá bom? Depois de descobrir essa expectativa, o que eu tenho que fazer? Ajustar essas expectativas. Então, meio que eu estou voltando lá no começo, né? Então, eu vou ajustar todas essas expectativas, uma vez que eu descobri, né? Eu vou ajustar elas, no caso, ao meu nível, né? Então, assim, o que eu posso ofertar? Quais são as minhas capacidades enquanto empresa que eu posso estar oferecendo isso que ele quer? Que não me prejudique, que traga para mim realmente, seja em curto prazo, médio prazo, longo prazo, eu preciso fazer esse estudo e conseguir, né, colocar aqueles desejos realmente de forma realizável, tá bom? Um exemplo, vocês gostam de música, essas coisas assim, e geralmente os restaurantes, eles têm música ao vivo, né? Exemplo, aí em Pacajus, esquina não sei o que, esqueci o nome, tem geralmente música ao vivo. E você paga pelo couvert, que a gente chama couvert, né? Então, exemplo, o tempo de atendimento de um pedido no restaurante, se for de 20 minutos, por exemplo. Então, deve-se ficar ao redor disso, nem sei, mas tipo, 20 minutos. Né? Assim dá tempo para o cliente tomar um aperitivo, degustar, né, alguma entrada e o couvert. Ou seja, o que é o couvert? É a música. Aqueles primeiros 20 minutos que eu tiver a música, que eu tiver ali um drink bom, que deu para fazer um atendimento enquanto realmente meu prato chega, ou eu resolvo pedir o prato, tá certo? Eu preciso entender que eu vou, depois daquilo ali, pagar pelo aquele artista que está tocando, tá? Então, se o pedido chegar, digamos, em 5 ou 30 minutos, né, já não está dentro das expectativas do cliente. Se chegar muito rápido, tipo, ele não aproveitou nada. Se demorar muito, também ele já achou ruim, tá bom? Então, eu preciso entender essa expectativa do meu cliente, o tempo de espera dele, o tempo dele, né, realmente degustar aquilo ali e entender como é que se o ambiente é propício para ele. Então, eu vou ajustar isso, eu vou tornar o couvert, por exemplo, só vai entrar na conta do meu cliente, ele só vai pagar por aquele couvert depois de X minutos de permanência. Então, eu posso esclarecer isso para eles em plaquinhas indicativas, né, na mesinha ou em locais específicos, que ele vai pagar pelo couvert tantos reais, sei lá, R$ 5, após tantos minutos de permanência. Então, assim, eu permaneci, né? Eu dei um prazo de atendimento para você de 20 minutos. Se em 20 minutos eu não te atender, tu não vai pagar pelo couvert, né? Aí eu te atendi e tal, já te trouxe o drink, então a partir daquele momento, depois daqueles 20 minutos, eu já tô pagando o couvert do artista. Então, são coisinhas que assim, às vezes a gente precisa entender que eu preciso, eles gostam de música ao vivo, mas como é que eu vou trazer essa música ao vivo sem eu ter prejuízo com isso? Tá certo? Assim, o próprio cliente vai pagar. Agora ele vai pagar, né, dentro de uma determinada tempo, de um determinado valor, que não seja absurdo e que ele possa fazer isso de forma, né, tranquila, né, sem achar ruim. Eu cheguei no local, só tá tocando música que eu não gosto, então tu não vai ficar no lugar, né, pelo amor de Deus. Então, eu não vou pagar o couvert porque eu não gostei da música, então para que tu ficou? Então, né, a gente não vai responder assim pro cliente, mas a ideia é essa, olha, o senhor, né, foi avisado que após tantos minutos, tal, era cobrado o couvert,
Então, se ele continuou lá escutando a música ruim, foi porque ele quis, mas ele vai ter que pagar de qualquer maneira. Então, gente, ajustar as expectativas é muito complicado, né? Porque o cliente, ele quer uma coisa agora, daqui a pouco, a 10 minutos, ele já quer uma totalmente diferente. Então, a gente tem que parar e analisar isso. Ah, esqueci a última aqui. Ui, voltando. Ameaças. Tá? A questão das nossas velhas parte concorrente, né? Digamos assim. Então, quando as coisas estão dando certo em determinado setor de negócio, muitas sugestões surgem para se ampliar a oferta. É uma tentação, deve-se, contudo, prestar muita atenção para não cair numa armadilha. Ah, tá dando tudo muito certo, eu tô bombando, tô vendendo muito, minha casa de show tá sempre lotada, meu restaurante tá sempre lotado, meu hotel tá sempre lotado. Vou ampliar, vou fazer mais quartos, vou colocar mais mesas, vou fazer um piso superior, vou contratar bandas mais caras. Gente, cuidado quando vocês forem oferecer esse tipo de serviço, né, ou trabalharem futuramente com esse tipo de serviço. Por quê? Pode ser uma armadilha, você pode estar naquele seu momento bom ali, bombando, e de repente tudo para. Porque abre uma outra casa de show, porque abre um outro restaurante com o mesmo segmento, e como é novidade, as pessoas vão para lá. Podem até continuar gostando do seu, mas o outro é novidade, então eu vou ver o outro primeiro. Então acaba indo, né, para o outro e lhe deixando. E aí? Todo aquele investimento que você fez acabou que foi perdido, né? Então tudo tem que ser muito bem planejado e pensado para que vocês não caiam, né, nas esbarrelas, digamos assim, ok? Ainda continuando sobre a questão da implementação, dentro da implementação tem uma coisa que é muito importante, tá certo? Que é o que a gente vai chamar de liderança. Gente, para implantar uma estratégia de serviço é preciso liderança, tá? E quando a gente fala de liderança, a gente não fala de chefia, a gente já sabe qual é a diferença dos dois, né? Então, uma liderança. E aí, eu ponho aqui 3 pontos básicos de um bom líder, tá? Como que deve ser feita essa liderança dentro dos meus serviços. Então, adotar uma cultura voltada para os serviços. Eu tenho que estar totalmente voltado para o serviço. Entender que o atendimento, ele é o meu carro-chefe, tá certo? Então, os gerentes precisam muito mais do que saber e saber fazer, né? No caso, eu repeti, desculpa aí, saber, é preciso saber fazer e é preciso saber liderar. Nossa, me enrolei toda, gente. Os gerentes precisam muito mais do que saber. É saber fazer, precisa saber liderar. Então, ou seja, atrair seguidores. E não importa se simplesmente pela autoridade do cargo. Então, assim, eu não posso me colocar só porque eu sou gerente, mas é porque eu também sei fazer aquilo. Então, eu não sei só fazer, eu sei também liderar, eu também sei trabalhar o meu colaborador para que ele faça igual ou melhor do que eu. Tá? Então, um bom líder, ele vai trabalhar justamente nessa ajuda, tá certo? E colocar sempre a realidade da cotidiana, todos esses pontos. Então, todo dia eu vou receber pessoas e pessoas agem de maneira diferente, embora tenha um comportamento geralmente padrão em determinados lugares, mas você pode receber um grupo de pessoas que agem totalmente de forma equivocada para as nossas culturas, para os nossos costumes, mas que você tem que entender por que aquele comportamento dela e se adaptar àquele comportamento, a atendê-las de acordo com o comportamento delas. Então, o bom líder, o bom gerente, ele vai saber conduzir isso e uma vez que ele identifica, ele vai saber gerir as pessoas para fazerem aquilo também, tá certo? Outra, tornar o serviço ao cliente interessante, tá certo? A questão de se colocar, a questão que se coloca é, os gerentes sabem ou não sabem como ajudar os seus subordinados a oferecer um excelente serviço aos clientes? Então, se a resposta for positiva, deve-se examinar outra questão. Como fazer? Certo? Assim, ele sabe ou não sabe ajustar e oferecer isso, né, para os clientes. Então, se ele sabe, ok. Se
Se ele sabe, então como é que eu vou fazer isso? Tá? Então é o passo a passo. O planejamento, eu sei fazer, o processo é esse, vou trabalhar meus colaboradores para que façam isso, vou liderá-los. E aí, como é que eu vou fazer isso? Que treinamento eu vou dar, em que momento eu vou fazer, que reunião eu vou ter que abordar, tá? Então, tudo eu tenho que estar pensando aí no meu cliente, ok? Se a resposta, no caso, for negativa, então o caminho é, vamos aprender. Então, a qualificação profissional, tá certo? Então, eu não sei lidar com determinadas coisas, eu não sei falar outra língua, eu não sei. Vamos se qualificar, tá? O serviço pede isso. Principalmente aqui no Ceará, gente, vocês podem trabalhar muito com serviço de hotelaria e restaurante, por exemplo, porque é muito vasto, né? Nós temos um fluxo de turismo muito grande. A Fortaleza, ela está dentro dos grupos, né, de visitas mais requisitados. Aqui a gente só tem alta estação e altíssima estação. A gente nunca tem média e baixa estação. O ano inteiro é alta estação e em tempos de férias, altíssima. Então, assim, é um destino muito procurado. Do Ceará, um dos mais procurados é Fortaleza, né? E aí, tirando Fortaleza, eu vou para Jeri, vou para Canoa, tá certo? Que aí, para cada um desses pontos turísticos, também já está chegando mais facilmente o turismo lá por conta das aeronaves, né? Que agora já tem aeroportos nesses dois lugares. Mas o foco é Fortaleza. E daqui de Fortaleza as outras, né, regiões. Então, quando eu falo Nordeste, a pessoa já pensa Fortaleza, aí pensa Porto de Galinhas, Maragogi, sempre pensa assim em cidades específicas, tá? E Fortaleza é um desses focos. Então, a gente precisa estar qualificado para o mercado de serviço. Porque se vocês não conseguirem emprego na área industrial, comercial, vocês podem ir para a área de serviço, né? E é muito bom e tem emprego o ano inteiro, tá certo? Por fim, declarar guerra à burocracia. E aqui eu vou terminar. Porque, quando eu falo declarar guerra à burocracia, gente, é simplificar ao máximo todos os controles que vocês têm daquele serviço. Quando a gente fala de controle, né, e eu tô falando de controle estratégico, eu vou ter inúmeras planilhas, altos gráficos e não sei o que e tal. Isso para uma produção. É necessário saber 1 grão de arroz para onde é que está indo naquele restaurante, na parte de produção. Mas na parte de serviço eu preciso ter tudo isso de uma forma condensada mais simples. Entendeu? Eu preciso entender todo o processo, mas de uma forma simplificada. Então, quando eu falo de declarar guerra à burocracia, é tentar simplificar ao máximo todos esses fluxos, simplificar ao máximo todos os tipos de atendimentos e benefícios que vocês vão oferecer, ok? Então, como eu coloquei aí, declarar guerra à burocracia significa não substituir o cliente pelos afazeres burocráticos, que muitas vezes ocorrem na empresa. Às vezes você está aqui tão atarefado de montar aquela planilha de contabilidade e tal, não sei o que, seu telefone toca lá 1.500 vezes, você não pode atender, porque senão você perde o prazo aqui dessa planilha. Então, às vezes você deixa de lado um cliente, nem que seja um cliente interno, nem que seja um outro setor que queira falar contigo, mas você está deixando ele ali em stand-by, em espera. No serviço isso não pode acontecer. Então, eu vou chegar no hotel e vou me registrar. Gente, isso tem que ser de uma forma rápida, eficiente, para eu não ficar segurando aquele cliente por muito tempo na minha recepção, para que ele de fato possa logo desfrutar do quarto dele, dos benefícios do hotel, né? Ou no restaurante, que ele não fique lá olhando por nada, que ele realmente seja atendido, que tenha um consumê, que tenha um drink de entrada, que tenha uma cortesia, né, de alguma degustação, para que ele possa ficar, ser atraído e ficar. Se for muito burocrático, gente, as pessoas vão embora, porque ninguém gosta de ficar no lugar esperando, isso é fato, tá certo? Então, essa burocracia que eu falo aí é justamente nesse sentido, tá certo? E acho que era só mais a título de informação, tá? Esse slide para vocês entenderem um pouco mais sobre o serviço, porque a gente está muito focado sempre na parte produtiva, que de fato é a que move realmente a economia, a parte de produção. Mas os serviços, eles são essenciais, seja serviços internos na sua própria indústria, na sua própria empresa,
ou realmente a prestação de serviços né, fora, tipo, como eu dei aqui exemplos, restaurantes, hotéis, tá bom? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Fica esse slide. Eu sei que me atrapalhei bastante, gente, mas é a terceira vez que eu tô tentando gravar e eu tô meio atrapalhada mesmo esses dias. Desculpa se não ficou bem entendido, tá bom? Mas revisa, escuta de novo. E é só mais a critério informativo para que vocês possam fazer a montagem do grupo de vocês lá da prática, né? Com mais informações, com mais visão de serviço do que a visão só mercadológica, tá certo? Então, beijo e abraço no coração de todos vocês e fiquem em casa. Se Deus quiser, em breve nos veremos. Beijo, beijo, tchau, tchau.